lá. Quando nós comentamos esse trabalho, Cavalgar a Mula Sem Cabeça, você fez uma observação, Bruno, que eu achei interessante e oportuno documentar, por razões fáceis de constatar através da sua reflexão. O que é que você pensou sobre essa metáfora de montar, de cavalgar a mula sem cabeça? Bem, eu fiz uma análise de alguns acontecimentos da minha vida, que basicamente foram algumas viagens que eu fiz quando eu era muito pequeno. Quando eu tinha 3 anos, eu fui morar na Argentina. Meu pai foi transferido para trabalhar lá. Isso acabou acarretando no futuro um peso muito importante. Você ficou quantos anos na Argentina? 7 anos. E o espanhol foi uma língua importante para você, o aprendizado da língua? Mais tarde acabou sendo muito importante porque eu acabei fazendo vários amigos da América Latina, com os quais eu me identifiquei muito, que contribuíram muito para a minha formação. É interessante porque um dos livros que eu publiquei, e que eu escrevi, que eu publiquei, é O Feitiço da América, no qual eu procuro, através de um idioma, ou de uma literatura ameríndia, fazer essa percepção de um pensamento, de uma tradição, de uma escrita, né, da América, da Indo-América, né? Então você viveu isso muito cedo, né? Exatamente. Mas eu acho que eu só vinha perceber isso mais tarde, depois quando eu já tinha, por volta dos 18 anos, que eu fui morar nos Estados Unidos, e eu conheci pessoas da Colômbia, Equador, México, de todos esses países, e aí realmente a facilidade da língua me permitiu um contato mais profundo. Interessante, quer dizer, nos Estados Unidos é que você encontrou essa raiz exatamente. indo-americana, né? Porque quando eu voltei da Argentina a gente voltou para Recife, eu tinha 10 anos, então ainda não tinha muita percepção. E nos Estados Unidos você estudou aonde? Eu fiquei 1 ano no Tennessee, em uma universidade protestante, e depois eu transferi para uma universidade em Ohio, que era católica, mas não existia, o peso da religião nessa universidade era bem menor do que no Tennessee. Do que os evangélicos, né? Eles têm frequentemente essa tessitura, né? Que tem caráter de proselitismo messiânico, né? Mas que também é muito forte em termos de formação, né? Eu vivi isso em Juiz de Fora, no Instituto Gramsci, que foi criado por missionários protestantes americanos. Lá é bem forte mesmo. Mas com relação à análise que eu tinha feito, eu acho que essa viagem para a Argentina realmente mudou o rumo, digamos assim, o rumo que a minha vida estava tomando, né? Se eu tivesse continuado em Recife, provavelmente teria a mesma vida que meu primo, meus primos, minhas primas, meus amigos tiveram. E ao voltar a Recife depois desses 7 anos na Argentina, foi um período de adaptação que pela primeira vez eu me senti, digamos assim, um pouco fora de contexto. Eu percebi o mundo, a minha volta não era muito natural, eu tive que, de certo modo, me adaptar para conseguir fazer parte. E essa foi a primeira vez que eu tive consciência da cultura mesmo, das práticas sociais, do modo de pensar. Foi a primeira vez que eu comecei a questionar certos aspectos culturais. Talvez a gente pudesse imaginar
que era uma maneira de tentar não ser derrubado da mula que tinha desembestado. Quer dizer, na medida em que a mula desembestou, você teve que usar o seu senso crítico, né, para adivinhar os caminhos que ela era capaz de criar, que eram diferentes desses seus primos no Recife, né, que estavam montando a cavalo. Né? Exatamente. Quando você já nasce e já tem alguém para te guiar o caminho, fica mais fácil. Você está quase no Jockey Club. Né? Exatamente. É curioso porque quando nós estávamos conversando, e foi por acaso, né, e a gente está aqui documentando isso no quarto de dormir da Suzana, da minha filha, né, ela guardou, né, como você reparou, e foi uma mera coincidência, essa foto minha, né, montando, né, mostra para a câmera, montando um cavalinho de madeira, né, que eu ganhei dos meus pais quando criança, né, e é uma foto que eu gosto muito, porque aqui eu me sinto inteiramente à vontade, né, me sinto tranquilo e sossegado. Esse cavalo aqui não tem sobressalto, né, eu montava, embora criança, você vê que eu estou com uma expressão tranquila. O que não aconteceu, quando da Índia, em Juiz de Fora, eu fui servir no 12º Regimento de Infantaria, quando me apresentei ao Exército, né? E o 12º Regimento de Infantaria era hipomóvel, não era de cavalaria, mas nós tínhamos que usar cavalos. E eu não me dei nada bem. Então a minha primeira impressão em relação a cavalo, a minha primeira impressão foi do cavalo como mula sem cabeça. Tanto é que eu tive que pedir transferência para São Paulo, porque não me dei definitivamente bem com os cavalos lá do quartel, sabe? Acabei escrevendo posteriormente um poema chamado Cavalo e Eu, que foi publicado no livro do professor Henrique Siwierski, uma antologia que ele fez dos meus poemas em português e polonês, e no qual eu dizia que eu não entendia, definitivamente não entendia o cavalo. Então, você percebe que essa sensação de montar a mula sem cabeça, no meu caso, não é meramente literária, nem metafórica, nem psicanalítica. Ela é concreta, quer dizer. E por que você não entendia o cavalo? Por que eu não entendo o cavalo? Essa pergunta aí, na realidade, ela me remete a coisas muito mais sérias. Eu tenho uma dificuldade muito grande do relacionamento, em geral, com os animais, a não ser o animal ser humano, que eu me entendo relativamente bem, né? Eu também não sei se eu entendo, não. Tenho sérias dúvidas se eu entendo. É que essa eu confesso. A dos seres humanos eu não posso confessar até por profissão, porque senão vai pôr em risco o meu ganha-pão, né? Porque, teoricamente, eu tenho que convencer as pessoas que eu entendo alguma coisa de gente, né? Mas de aves, de animais, é complicado. E agora que você fez a pergunta, eu me lembro de imediato também de um outro episódio interessante. Eu estava com o então governador Franco Montoro, eu tinha sido levado por um jornalista de Ribeirão Preto, o Santana, e nós estávamos no Palácio do Governo, estávamos tomando café da manhã, e o governador perguntou para mim o que poderia caracterizar o PSDB. Eu estava fazendo um trabalho de imagética para o governador. Aí eu fiquei pensando, e falei, olha, a gente podia fazer que nem os políticos norte-americanos fazem, uma identificação, né, com a natureza. E pensei imediatamente, eu tinha estado uns dias antes em Águas de Lindóia com meu pai e com Olavo Bilac de Piero. E eu fiquei muito impressionado com a beleza do tucano, daquela ave. E o que me veio na cabeça de imediato foi o tucano. E aí foi daí que veio a invenção do conceito tucano. Eu disse para ele, e ele imediatamente encampou a ideia e falou, pois é, vai ser o tucano que vai ser o símbolo do PSDB. E